Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina de matemática. Eu sou a professora Andréia. A gente vai ter 3 encontros de matemática. A gente vai ver uns assuntos bem interessantes. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Eu vou compartilhar o material que está ali no Moodle de vocês. E a gente vai ver juntos. A gente vai começar, então, pelo sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal ele é composto por esses 10 algarismos, ó, de 0 a 9, ou seja, qualquer número que a gente for representar, a gente vai representar por esses números aqui. Então, qualquer número é composto por números, por algarismos de 0 a 9. A ordem é a classe do sistema de numeração decimal. Então, a gente tem aqui na primeira ordem as unidades, na segunda ordem a gente tem as dezenas, na terceira ordem, sempre da direita para a esquerda. Ó. Então, a primeira ordem, as unidades, segunda, as dezenas, terceira, centenas, quarta, unidades de milhar, quinta, as dezenas de milhar, sexta, centenas de milhar, sétima, unidades de milhão, oitava, dezenas de milhão, nona, centenas de milhão e assim por diante. Por exemplo, se a gente for o número, representar o número 6.538, eu sei que ele tem 8 unidades, ó, aqui, ó, da direita para a esquerda, 8 unidades, ele tem 3 dezenas, que seria 30, ele tem 5 centenas, que seriam 500, e tem 6 unidades de milhar, ou 6 mil. Então, são 6.000 mais 500, que são as dezenas, mais 30, mais 500, que são as centenas, mais 30, que são as dezenas, mais 8, que são as unidades. Então, ele é composto de 6 unidades de milhar, 5 centenas, 6 dezenas e 8 unidades. Então, lembre que sempre da ordem da direita para a esquerda. A gente começa pelas unidades, depois vem as dezenas, depois vem as centenas, as unidades de milhar, dezenas de milhar e assim por diante. A gente vai estudar hoje, vai estudar os números naturais. Então, os números naturais, eles são os números que a gente consegue contar de 0 até infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. A gente representa o conjunto dos números naturais pela letra N. Então, N igual, abre uma chave ali e vai de 0 até infinito. A gente vai ver as operações envolvendo os números naturais. Então, as básicas, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, isso eu acho que é bem simplesinho, todo mundo já viu alguma coisa. Então, adição tem por finalidade reunir um só número, todas as unidades de 2 ou mais números. Então, o que é uma adição? De vários números, a gente chega a um número só. Então, a gente soma eles para chegar a um valor só. Subtração. Operação empregada em situações nas quais há a ideia de tirar, completar ou comparar quantidades. Então, a gente vai usar a subtração quando a gente tiver ideia de fazer uma coisa não, de tirar, de comparar ou de completar valores, quantidades. A multiplicação é a operação que está associada às ideias de adição de parcelas iguais, proporção e combinação. E a divisão, operação que pode envolver a ideia de distribuição equitativa, repartição em partes iguais, ou de medida, quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, essa é a finalidade de cada uma das operações. Todo mundo já fez uma adição, né? Somou um valor com o outro,
todo mundo já fez uma subtração, subtraiu um número de um outro. Multiplicação, multiplicou, por exemplo, eu vou pagar uma calça eu vou comprar uma roupa ali, vou pagar em 6 vezes de 39. Então, eu quero descobrir qual o valor total que eu vou pagar dessa mercadoria. Vou fazer 36 vezes 39 vezes a quantidade de parcelas que eu vou pagar. Dividir também, por exemplo, vou pagar um total de. Quero saber, ó, vou pagar um total de. Eu tenho que pagar 10 mil reais para uma certa pessoa. Eu quero dividir, eu quero pagar isso em 36 vezes. Quanto que eu vou pagar por mês? Eu vou pegar o valor total, vou dividir pelas 36 vezes. Então, vai me dar o valor que eu vou pagar de cada parcela. Então, isso é uma divisão. Eu acredito ser mais novidade para vocês. A gente vai ver potenciação e radiciação. Ó. Então, potenciação de números naturais. A potenciação é usada para facilitar uma multiplicação de fatores iguais. Então, na potenciação, a gente vai ter sempre uma base e um expoente. Se eu for resolver isso, o resultado disso vai me dar a potência. Ó. Então, aqui eu tenho a base, que é o número maior, e tenho o expoente, que é o númerozinho que fica em cima, menorzinho. Ó. A base é o que eu sempre vou repetir na multiplicação. Então, eu vou repetir essa base, eu vou ter uma multiplicação repetida dessa base. O número de vezes que eu vou multiplicar essa base por ela mesma depende do expoente. Então, o expoente vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar essa base por ela mesma. Ó. Então, base é o fator que se repete. O expoente indica a quantidade de vezes que esse valor vai se repetir. E a potência é o resultado da multiplicação. Então, aqui a gente tem a base 3. O expoente é 2. Então, significa que eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3, 9. A potência, que é o resultado. Nesse caso aqui, ó, a gente tem base igual a 2. Tem um expoente igual a 3. Então, eu sei que eu vou repetir sempre a base, ó. Então, quem vai ser multiplicado é a base, 2. Quantas vezes eu vou multiplicar ela por ela mesma? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A gente tem aqui alguns exemplos, ó. Para cada potência, escreva um produto de fatores iguais e calcule. Então, a gente tem aqui, ó, 21 ao quadrado. Então, o que é isso? 21 é a base, 2 é o expoente. Então, significa que eu vou multiplicar a base, que é 21, ela por ela, 2 vezes. 21 vezes 21, 441. Aqui a gente tem base 8, tem o expoente 3. Então, significa que a gente vai multiplicar o 8 por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai dar 512, ó. Então, significa que eu vou multiplicar o 8 por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 4 elevado ao expoente 2, ó. Então, eu tenho uma base igual a 4, tenho um expoente igual a 2. Significa o quê? Que eu vou multiplicar a base, que é 4, ela por ela mesma, 2 vezes. 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho base 3, tenho expoente 4. Significa o quê? Que eu vou multiplicar a base, que é 3, ela por ela mesma, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu sei que 3 elevado ao expoente 4 é igual a 81. 5 elevado ao expoente 3. O que significa isso? A minha base é 5, meu expoente é 3. Eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, isso que é potência, ó. Eu vou sempre ter
um número se repetindo na multiplicação. Esse número vai ser a base, ó. Então, eu sempre vou repetir a base, vou multiplicar a base por ela mesma. Para mim saber quantas vezes eu vou multiplicar ela por ela mesma, eu vou olhar para o expoente, ó. Então, se eu tenho um expoente 2, eu vou multiplicar 2 vezes. Se eu tiver um expoente 3, eu vou multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Tem uns casos especiais aqui, ó. Então, ó, por exemplo, potência de expoente igual a 1. Ó. Então, sempre que eu tiver o expoente igual a 1, o resultado vai ser a própria base. Ó. Então, 5 elevado ao expoente 1. Ó. Sempre que o expoente for 1, o resultado é o valor da base. Ó. 5 elevado a 1, 5. 25 elevado ao expoente 1, 25. Se eu tiver 10 elevado ao expoente 1, 10. 100 elevado ao expoente 1, 100. 8 elevado ao expoente 1, 8. Ó. Então, sempre que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Sempre que o expoente for igual a 0, o resultado é 1, independente da base. Ó. 2 elevado ao expoente 0, 1. 5 elevado ao expoente 0, 1. 8 elevado ao expoente 0, 1. 10 elevado ao expoente 0, 1. 1000 elevado ao expoente 0, 1. Então, sempre que o expoente for 0, a potência, o resultado vai ser igual a 1. Potência de base 10. Ó, isso aqui é bem fácil de resolver. Ó. Sempre que uma potência tiver base igual a 10, o seu resultado será igual a 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Então, ó, a gente vai colocar sempre o 1 para começar. Ó. 10. 10 elevado ao expoente 1. Então, eu vou colocar o 1. O expoente é igual a quanto? 1. Então, eu vou acrescentar 1, 0. 10 elevado ao expoente 1 igual a 10. 10 elevado ao expoente 2. Então, ó, eu acrescento 1, coloco 1 lá. O número de zeros depende do expoente. Então, se o expoente é 2, eu vou colocar 2 zeros. 10 elevado ao expoente 2, 100. 10 elevado ao expoente 3. Eu vou colocar o número 1, seguido de quantos zeros for o expoente. Ó. O expoente tem 3. O expoente é igual a 3. Então, eu vou colocar 3 zeros. 30 elevado ao expoente 3 igual a 1000. 10 elevado ao expoente 4. Vou colocar o número 1, seguido de quantos zeros forem a unidade do expoente. Ó. Então, aqui eu tenho expoente igual a 4. Então, eu sei que eu vou colocar 4 zeros. Então, 10 elevado ao expoente 4 é igual a 10.000. Se eu tivesse aqui um expoente 5, eu ia colocar o 1 seguido de 5 zeros, que daí ia dar 100.000. Algumas propriedades da potência. Então, multiplicação de potência da mesma base, ó. Isso funciona só quando a gente tiver bases iguais, ó. Então, eu tenho aqui base 2, base 2, ó. 2 elevado ao expoente 2 vezes 2 elevado ao expoente 3. Então, tenho base 2, base 2. O que a gente faz numa multiplicação de potência de mesma base? A gente conserva a base, então eu vou colocar 2 e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, eu sei que 2 elevado ao expoente 2 vezes 2 elevado ao expoente 3 vai dar 2 na 5. Então, eu mantenho a base, que é 2, e somo os expoentes. Para mim, resolver 2 na 5 vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Divisão de potência de mesma base, ó. Então, também só funciona se a gente tiver a mesma base. Então, ó, por exemplo, 18 elevado ao expoente 8, dividido por 12 elevado ao expoente 6. Se eu não fosse aplicar a propriedade, eu ia ter que resolver toda essa potência, 12 vezes 12 vezes 12, 8 vezes. Depois, toda essa potência aqui,
12 vezes 12 vezes 12, 6 vezes, e depois pegar o resultado daqui e dividir pelo resultado daqui. Aplicando a propriedade, o que a gente faz? Ó? Sempre que eu tiver divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base. Então, aqui eu tenho base igual a 12 e subtrai os expoentes. Então, eu vou diminuir os expoentes. 8 menos 6 vai dar 2. Então, ó, eu sei que 12 elevado ao expoente 8, dividido por 12 elevado ao expoente 6, vai ser igual a 12 dá 2. Por quê? 8 menos 6 dá 2. Se eu fizer 12 vezes 12, vai dar 144. Então, eu sei que 12 elevado ao expoente 2, eu vou multiplicar 12 por ele mesmo 2 vezes. Aqui também, ó, se eu tiver 5 elevado ao expoente 6, dividido por 5 elevado ao expoente 2, ó. Então, se eu tenho mesma base, tenho base 5 e base 5. O que eu posso fazer? Posso conservo a base, que é 5, subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Então, 5 elevado na 4 é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, essas são as propriedades, ó. Então, aqui para praticarem, ó. Então, aqui, ó, se eu for... Aqui eu tenho mesma base, ó. Então, multiplicação de potência de mesma base. Vai ficar o quê? Eu conservo a base, que é 2. Se é multiplicação, eu somo os expoentes. 3 mais 5, 8. Então, aqui eu tenho 2 na 8 para resolver. O que eu vou fazer? Vou multiplicar 2 por ele mesmo 8 vezes. Aqui, ó. 3 elevado ao expoente 8 dividido por 3 elevado ao expoente 5. Eu tenho a mesma base, então eu posso aplicar a propriedade. Vai ficar o quê? Conservo a base 3, subtraio os expoentes. Sempre que eu tenho divisão, é subtração de expoentes. 8 menos 5, 3. Então, eu vou ter aqui 3 na 3, que é o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Aqui, ó, 5 elevado ao cubo, ao expoente 3, vezes 5 elevado ao expoente 4. Então, a gente conserva a base, que é 5, e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Aqui, ó, a gente tem 7 na 6, vezes 7 na 3, vezes 7. Quando não tem nada, lembram lá que 7 na 1 é a mesma coisa que 7. Então, aqui como se eu tivesse 1. O que a gente vai fazer? Conserva a base, que é 7. Soma os expoentes. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Então, aqui a gente tem aqui 7 elevado ao expoente 10. Que vai ser o quê? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, multiplicar ele por ele mesmo 10 vezes. No inverso da potenciação, a gente tem a raiz quadrada de um número. Ó, então, vai sempre aparecer dentro da... Ó, a gente tem aqui o radical, tem o radicando que fica dentro do radical, e aqui o índice. Sempre que for raiz quadrada, o índice não aparece. É como se tivesse um 2 aqui, ó. Então, esse índice seria 2, mas ele não aparece. Então, quando não aparece nada aqui, é porque a gente tem uma raiz quadrada. O resultado é a raiz. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o radical. Dentro do radical, eu tenho o radicando 25. Então, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 25. O que é raiz quadrada? Eu tenho que descobrir que número que elevado ao quadrado. O que é um número elevado ao quadrado? É ele vezes ele 2 vezes, ó. Então, que número que ele vezes ele vai dar 25? Esse número é 5. Por quê? Ó, porque 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a gente diz que raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, aqui, ó, para a gente descobrir qual é a raiz quadrada de 9. Então, eu tenho que descobrir que número que elevado ao quadrado vai dar 9. O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele. Então, que número que ele vezes ele dá 9? É 3, né?
3 vezes 3 dá 9. Então, eu sei que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Qual é a raiz quadrada de 144? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir que número que elevado ao quadrado dá 144. Então, eu tenho que saber que número que ele vezes ele dá 144. Eu sei que esse número é 12. Nem todo número natural é quadrado de outro. O número 7, por exemplo, não é quadrado de nenhum número natural. Os números naturais que são quadrados de outros são chamados de quadrados perfeitos. Então, a gente tem aqui a tabelinha, ó. Então, ó, a raiz quadrada de 1 é 1, porque eu sei que 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. De 16, 4. De 25, 5. De 36, 6. De 49, 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, dá 49. De 64, 8. De 81, 9. De 100, 100. A gente tem aqui até a raiz quadrada de 676, que é 26. O que significa isso? Que 26 elevado ao quadrado, 26 vezes 26 vai dar 676. Então, aqui tem uns exercícios para vocês praticarem. Espero que consigam fazer. Se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar também. É só para praticar. Não precisa mandar nem nada, é só para vocês praticarem para entender melhor o conteúdo. Eu espero que tenham gostado da nossa aula. A gente se encontra na segunda aula. Um beijo, até!